Marcos, ele fecha o campeonato abaixo. Ele claramente vive um abalo de confiança. Aquele jogo contra o São Paulo isso fica nítido, porque não é só o erro, a ação dele é o erro, assim. Uhum. Ele meio que bota a mão na cabeça e fala, porra, a gente tava num processo de recuperação. O primeiro tempo do Bahia contra o São Paulo é bom. E eu joguei tudo pra água abaixo aqui. O número é esse daí, ó, que eu tava comentando anteriormente. Na hora eu só olhei a artezinha e já fui. Mas enfim, e aí há um abalo de confiança. E por isso é importante ter um elenco para poder rodar, né, entregar novas alternativas. Isso quase custou caro na reta final, porque a gente pediu e a gente viu dar certo, mas você colocar um goleiro que tinha feito apenas um jogo na temporada, com histórico de lesão grande, para poder decidir a vaga do Bahia na Libertadores da América, é uma parada assim completamente louca, pô. Mas a gente foi na emoção porque é o que a gente tinha para se pegar no momento. É uma solução a curto prazo, uma emoção que a experiência dele ia contribuir, que o que ele mostrou em momentos bons tecnicamente ia funcionar, ia dar certo. E deu certo. Eu acho que o lance até ia ser impedido, mas ele faz uma defesa absurda contra o Atlético Goianiense e corresponde. Mas isso é importante os números de Marcos. Esse é um número relativamente negativo, né? Porque ao mesmo tempo ele é muito utilizado. E o número de defesas é um número positivo, e ele foi o único goleiro do Brasileiro de 2023 a ter uma nota 10 SofaScore, né? Ou seja, uma partida perfeita. A gente até estava presente lá no Morumbi, no Bahia e São Paulo 0-0, 11 horas da manhã. Marcos fez um jogo extraordinário. Que jogo? Então, assim, Verdade. ele é o goleiro para fazer parte do plantel do Bahia para 2025, né? E eu acho que as movimentações do City, do Bahia e do Grupo City mostram que eles querem alguém para resolver problema no gol em 2025, né? Não, perfeito. Vamos nessa de resolver problema, então. Boa, você deu um bom gancho, Dudu, Yuri e a todos E é que uma nos assistem. pergunta que eu queria fazer a vocês, sem cortar, porque eu acho que já vai anexar a sua resposta. Vocês acham que o Rogério errou em ter colocado ele no banco? Entenda, Naquele momento, não sim. no resultado, mas porque talvez ele tenha dado muito ouvido ao torcedor e... Sabe? Naquele momento eu achei injusto. Rogério é complicado, porque Agora Assim, você lá que a sua resposta tirar é à Marcos vontade. Felipe. A questão não é tirar Marcos A Felipe. forma como foi Mas produzido. A forma e também você coloca o Adriel. Porque você não colocou, Eu por senti exemplo, muito Danilo isso. Fernandes. Eu senti muito isso. Por que Danilo Fernandes serve para ser o goleiro na última rodada, precisa vencer o Atlético Goianiense para se classificar? Danilo Fernandes tem experiência o suficiente e muito mais preparado, inclusive, por Com ter sido um certeza, líder, com certeza. do que, por exemplo, o Adriel. Lógico. Então, esse tipo de escolha, você coloca o cara, às vezes, numa berlinda. Agora, olhando esses números, João Ricardo, em 38 jogos, 89 defesas em chutes na área. O que Marcos poderia chegar até Fábio. O que essas equipes, tirando o Fluminense, que não foi tão bem, e aí Fábio é um goleiro de topo, talvez um dos melhores dos últimos 10 anos. O Everton tem uma das defesas mais sólidas dos últimos 4 anos. a seleção. O Fortaleza é muito bem defensivamente. É uma equipe que se organiza muito bem. Tem dificuldades? Tem, como qualquer equipe. O Léo Jardim também sofreu isso. Mas o que eu quero trazer é que você pode ter um goleiro como o Everson, um goleiro como o Keylor Navas, um goleiro como o John, mas se você não tem um sistema defensivo, e o sistema defensivo começa no primeiro combate, você tem 10 jogadores, mas o goleiro, no primeiro combate, ele não é assertivo, o meu goleiro vai ter dificuldade. A minha primeira linha vai ser vencida, a minha segunda linha vai ter dificuldade, a minha última linha também vai ter dificuldade, o meu goleiro vai sofrer mais gols. Trazendo um pouco para a situação do Vitória. Lucas Arcanjo teve falhas no Campeonato Brasileiro da Série A. Quando o Vitória começa a ter Neres e tem o Wagner Leonardo, inclusive Carpini, com uma capacidade muito grande de adaptar aqueles jogadores à estrutura, começa a usar uma linha de 5 e o Vitória se organiza melhor defensivamente. O Lucas Arcanjo não fez boas defesas como fez no Fortaleza no chute Pikachu. Com certeza. Então, assim, é um esporte coletivo. Eu não posso focar simplesmente em Marcos Felipe e sem tirar os erros contra Vasco, os erros contra o Internacional. Todas essas falhas existiram e eu concordo que existiram. Se tem um goleiro melhor, é natural colocá-lo. Faz parte. Mas tudo é a forma. E analisar o todo. Eu não vou simplesmente pegar um jogador e falar o problema está aqui, sendo que vários outros problemas se anunciaram desde o início do ano. Perfeito. E eu acho o seguinte também, Marcos foi um ótimo goleiro durante o campeonato. Teve aquele jogo também, me lembre qual foi um de mata-mata, disputa de pênaltis, que ele foi todos por um lance errado. CRB. Contra o CRB, não foi o que foi da Copa do Nordeste. Ali realmente eu tomei um susto, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo em toda a minha vida. De o goleiro errar todos os cantos. Mas fora o pênalti ali, ele demonstrava um ótimo E ele goleiro. teve disputas boas de pênalti. Contra o Santos, ele, ano passado, esse jogo que a gente tá falando, ele faz 2 defesas? Duas defesas. 2 defesas na disputa. Ele Foi faz 2 realmente um defesas. dia assim,
Tenebroso E demais. O Caio falou uma coisa super interessante, sobre saber se o Danilo estava preparado. Só que a gente soube de verdade, dentro de campo, que o Adriel não estava. Que o Adriel errou coisa básica de posicionamento, de bola na área. Adriel, ele tinha lance que ele estava no meio de campo, pô. Aquele gol de olho aberto mesmo foi bizarro. Foi coisas que eu, como futebol de Série A, difícil de assistir, sabe? Mas enfim, o que a gente sabe é que o Galo não quer liberar o Everson, tá? Informação de Thiago Fernandes. Não quer liberar. E a Raíssa Simplício soltou que o Bahia prepara uma nova proposta para Everson. Se você já estava achando meio que ruim a proposta antiga, o Bahia ainda vai fazer uma outra proposta. Na realidade, não é que eu ache ruim. Eu vou deixar isso bem claro. A questão é a seguinte. Primeiro que o dinheiro não é meu. Certo? Eu tô aqui comentando. Esse é o primeiro Não ponto. sou eu que vou assinar o cheque. Certo. Segundo, que o torcedor precisa ter um entendimento agora que, primeiro, ele faz parte de um grupo onde 90% dos direitos é do City. Acabou. Mas eu estou me pegando ao processo, ao projeto. Eu quero ver jogadores, por exemplo, como Cauli, que o Scout descobriu e trouxe. Ninguém conhecia Cauli. Fez uma temporada 2023 assustadora. Ninguém entendia o que estava acontecendo de tanto refino técnico que ele demonstrava. Onde estava esse cara? Como ninguém ninguém descobriu esse viu, cara? Era a pergunta. Certo? Eu não estou dizendo que o Scout é ruim. Não estou falando disso. O Scout é bom. Sim. O Scout é robusto. Tem boas peças. Mas assim, será que não tem outro goleiro para o Bahia olhar no mercado, trazer, que tem a capacidade de jogar com os pés? Lembrando que o problema não é Everson, tá, gente? Everson é um excelente goleiro. Com os pés, ele tá acima da média Brasil. Sim. Ele é um cara muito bom. Inclusive bate falta. Ele é muito vezes, diferente, exato. É bom goleiro, vive a grande fase, mas assim, eu me pego o seguinte: o dinheiro, segundo o próprio Rogério Ceni, não é infinito. Então, existe, por exemplo, você fazer um gasto desse, um gasto gigantesco num goleiro para pagar 1 milhão, Que não vai ter aumentando retorno, a né? proposta. Financeiro não Para vai você ter. vender é muito mais difícil. Enfim, eu fico tentando entender as incoerências nos discursos que são claras. Isso existe. Assim, isso é importante destacar, porque o que a gente entendia no começo é que eles, hora ou outra, fugiriam dessa lógica, mas o intuito, na hora de contratar, era trazer retorno técnico, mas também retorno financeiro. Né? Exato. Até porque a intenção deles, e Renatinho falou isso muito bem aqui no último programa, é tornar o projeto autossustentável. Exatamente. Né? Ficar dependendo sempre do grupo, é fazer com que o Bahia gere sua própria receita e as coisas funcionem de maneira cíclica. Né? Essa era a intenção. Agora é isso, essa informação de Everson. E assim, só para poder contextualizar até para a galera, a Laura Rezende do GE trouxe que Everson era o plano A, falou até de uma relação de Everson que eu nem sabia, na base do São Paulo, que ele tinha com o Ceni. Né? Eu também não sabia. Encarava Ceni como ídolo e Ceni aconselhou bastante ele e tudo mais, então há um elo. E ainda tem a disputa da Libertadores da América, né, por parte do Bahia e não pelo Galo, em 2025. E aí, depois que saiu essa informação do GE de que ele é o plano A, saiu a notícia de André Hernan que o Bahia teria monitorado a situação e sondado John. Essa aí, porra, acho que todo mundo ficou espantado, porque Sim. é aquela negociação que começa terminada, né? A gente sabe que saiu ontem a notícia que United e Tottenham estão querendo o John. Mas a iniciativa, caso tenha ocorrido, mesmo respeitando muito a informação do André Hernan, que tem muito respaldo e credibilidade, já mostra que, assim, porra, o Bahia realmente quer gastar dinheiro no gol. Sabe quando você vai fazer aquela tabelinha ali de investimentos e coloca prioridades, margem de custo e risco e tudo mais, o gol parece que tá aqui, assim, Bahia, né? Então, Só que tem outras posições. Né? Sim, O gol é uma delas. Perfeito, exatamente. Mas assim, o torcedor do Bahia, ele já tá ávido, por exemplo, por um centroavante. Perfeito. Tudo bem que Isidro Pita, enfim, foram valores absurdos, né? 38 milhões, enfim, ficou inviável. E não é Dá só pra absurdo trazer. pro Bahia, pra realidade Não, do absurdo, futebol. Fluminense fez uma realidade proposta Não hoje. faz sentido. O Fluminense fez uma proposta hoje por Pita. E Vene já Casagrande foi- trouxe. já foi 16 na 20, milhões. 16 milhões. Foi E na Cuiabá também rejeitou. Só um pouco sobre John aí. Ajeita um pouquinho a câmera, por favor. Só um pouco sobre John. O Botafogo faz muitas contratações, assim como foi Luiz Henrique, Almada, entre outros nomes, que vem aqui pro Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, enfim, mas já com um destino final diferente, né? Sim. O roteiro dele não termina no Botafogo, termina lá No Lyon. Perfeito. O Grupo City, que é muito criticado, inclusive por texto, poderia fazer isso com o John do Botafogo. Não seria nenhum absurdo o Grupo City comprar o jogador para passar uma temporada no Bahia, depois ir pro Girona, depois ir pro Manchester City, assim como outros grupos da Europa e até do Campeonato Inglês Tem 28 anos aí. estão procurando, e é um cara novo. Muito. Mas o Grupo City tem mais responsabilidade que ele, né? Eu acho que é um bom recado para ele, né?
o jogador que a gente poderia levar e passar um ano aqui depois ir para a Europa, o Grupo City até o momento não tá fazendo isso. Talvez o único que tem um caminho similar a esse seja Lúcio, mas veio para cá com um contrato de 5 anos, não é um contrato de Armengue, né? Como foi Luiz Henrique e Almada. E Almada. E é legal ver o discurso de Lúcio. Vou trazer uma coisa interessante que eu acho que pouca gente observou. Ele celebrou a renovação de Acevedo, postou isso nas redes sociais. Acevedo renovou por 5 anos com o Bahia, com um contrato em definitivo agora. Acevedo Até já tinha 2 2029, anos por né? empréstimo, agora até 2029. Então, assim, no total pode ter 7 anos de Bahia. E Lúcio celebrou lá, assim, ficaremos juntos por muito. Ele cita uma gíria com mate, né? Que eles, uruguaios, tomam bastante e eles tomam muito mate junto. E aí ele cita uma brincadeira como essa, meio que celebrando. Então, assim, a intenção de Lúcio é ficar no Bahia, é ganhar a Libertadores com o Bahia. A visão que a gente tem é mais ou menos essa, né? Uma perspectiva diferente. Evidentemente que a cartada de Textor para esse ano mesmo deu muito certo, pô. Muito. É uma Almada que em 6 meses fez mais do que... Eu ia falar um Garrincha da vida, mas é absurdo, né? Mas, assim, fez mais do que jogadores históricos da história do Botafogo fizeram em muito mais tempo, né? Porque Se você tirar título. Se você tirar o craque Garrincha, a pessoa que eu sou um fã, inclusive, não me batam não, tá? Mas em título, se a gente olhar só taça por taça, Garrincha ganhou um campeonato brasileiro. Em 6 meses. Pronto, beleza. Então, assim, a cartada deu certo. Mas o cara, porra, acabou o jogo do Mundial, a Almada deu entrevista falando que ia pro Lyon. Assim, porra, não esperou nem esfriar a carne. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.